nosso Congresso Nacional custa muito dinheiro, disso não resta nenhuma dúvida. Mas você faz ideia do quanto estamos falando? Se fosse uma cidade, só o Congresso Nacional teria um PIB maior que 98,4% dos municípios brasileiros. Se fosse uma nação, teria um PIB maior que 43 países. O contingente de funcionários do Congresso Nacional, aliás, a sua população nativa, é maior que o número de habitantes de 79% dos municípios brasileiros. É gente que não acaba mais. Tudo isso, claro, custa muito dinheiro. O salário mensal de um deputado federal no Brasil é de R$ 33.763, o equivalente a 35 salários mínimos, valor suficiente para incluí-los no seleto grupo de brasileiros que ganham mais do que 99% da população. Não há país desenvolvido no mundo com tamanha diferença entre a renda de sua classe política e a de seu povo. Por aqui, eles ganham, em média, 16 vezes mais do que nós. E o salário é apenas parte dos seus rendimentos. Todo deputado federal brasileiro possui direito à chamada cota para o exercício da atividade parlamentar, que você provavelmente conhece como cotão ou verba indenizatória. E o que está incluso nele? Basicamente qualquer coisa. Passagens aéreas, contas de telefone, serviços postais, manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar, incluindo locação de móveis e equipamentos, acesso à internet, assinatura de TV a cabo, aquisição de softwares, assinatura de publicações como jornais e revistas, custos com alimentação, hospedagem, despesas com locomoção contemplando locação ou fretamento de aeronaves, veículos automotores, embarcações, serviços de táxi, pedágio e estacionamento, passagens terrestres, marítimas ou fluviais, combustíveis e lubrificantes, serviços de segurança prestados por empresa especializada, contratação de consultorias e trabalhos técnicos, divulgação da atividade parlamentar, participação do parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, complementação do auxílio moradia. Os parlamentares têm até 90 dias após o fornecimento do produto ou da prestação do serviço para apresentar a documentação comprobatória do gasto e pedir reembolso. É a partir desse ponto que a conta passa a ser sua. O cotão da Câmara dos Deputados possui um limite. Varia entre R$ 30.788,66 a R$ 45.612,53. O saldo não utilizado em 30 dias fica acumulado para os meses seguintes. A conta final, claro, é alta. Os parlamentares gastaram 235 milhões da verba indenizatória em 2016, o equivalente a mais de 250 mil salários mínimos. Em 2017, só os deputados federais gastaram juntos 208 milhões e meio de reais em cotas parlamentares. Os senadores, por sua vez, gastaram outros 26,6 milhões de reais com o cotão em 2017. O banquete de privilégios é generalizado. Em 2016, os 513 deputados federais brasileiros declararam 18,4 milhões de reais gastos do cotão com combustíveis. A estimativa é descomunal. Revertidos em gasolina, seriam mais de 4,6 milhões de litros pagos com dinheiros dos pagadores de impostos, o que significa dizer que em um ano, com esse valor, cada deputado federal poderia dar 2,5 voltas no planeta. Por mês, eles poderiam percorrer mais de toda a extensão do litoral brasileiro. No mesmo período, o gasto com locação e fretamento de veículos automotores atingiu mais de 26 milhões de reais, o suficiente para adquirir um Peugeot 208 para cada deputado federal brasileiro. O valor também permitiria ao poder público a compra de 504 viaturas policiais e 313 ambulâncias. E o cotão nem de longe é o único ralo de privilégios legais aos parlamentares. A Câmara dos Deputados gasta cerca de 100 milhões de reais por ano só com serviço médico. Não é definitivamente qualquer modéstia em sua estrutura. O Departamento Médico da Câmara possui 82 médicos de 17 especialidades, além de uma ambulância e um tomógrafo, que custou aos cofres públicos a bagatela de 2,5 milhões de reais, o que no SUS é uma raridade. Em 2017, havia apenas 2 na rede pública do Amapá e 1 funcionando em Sergipe, estados que somam mais de 3 milhões de habitantes. Em 2015, só o gasto da Câmara com serviços médicos, odontológicos, aparelhos e exames passou dos 92,5 milhões de reais.
E é importante frisar que cada parlamentar brasileiro também possui direito a um plano de saúde, valor que ultrapassa 36 milhões de reais por mês. Em 2017, o plano exclusivo do Senado gastou quase 2 milhões de reais com assistência a 154 ex-senadores e seus cônjuges, e outros 8,3 milhões com atendimento a 86 senadores, incluindo suplentes no exercício do mandato e seus dependentes. Uma média de R$ 97 mil por senador ao ano ou R$ 8 mil por mês. O plano é vitalício e prevê, entre outras coisas, remoções aéreas, tratamento no exterior e atendimento com profissionais e hospitais de livre escolha. É um verdadeiro escárnio. Se a Câmara dos Deputados fosse um município, ela gastaria mais com saúde que a imensa maioria das prefeituras do país. Das quase 5 mil cidades que informaram ao Tesouro Nacional o que foi direcionado para a saúde em 2015, só 180 gastaram mais. Ou seja, menos de 4% dos municípios brasileiros gastam mais com saúde do que a Câmara dos Deputados. E ainda, as aposentadorias. Deputados e senadores se aposentam atualmente com 60 anos de idade e 35 de exercício de mandato. Atingindo esses limites, eles possuem direito à aposentadoria integral. A bagatela é de R$ 33.700 por mês, sem fator previdenciário. Hoje, a aposentadoria parlamentar é 7,5 vezes maior que a do INSS. Enquanto o valor pago a ex-deputados, ex-senadores e dependentes equivale, na média, a R$ 14.100 por cada aposentado, o benefício médio do cidadão comum é de R$ 1.862. A conta, claro, não fecha. Com 5 mil servidores de carreira na ativa e 10 mil aposentados e pensionistas, a proporção entre contribuintes e beneficiários na Câmara e no Senado é de 2 aposentados para cada servidor na ativa. O oposto do INSS, que é de 2 na ativa para cada aposentado. A cada ano, o Congresso arrecada 718 milhões de reais de seus contribuintes e paga pouco mais de 3 bilhões em benefícios. O resultado inescapável é um déficit anual de 2,4 bilhões de reais nas contas da Previdência dos servidores. Um rombo de 77% coberto pela União, ou seja, por todos os pagadores de impostos, incluindo eu e você. A matemática é implacável. Com tantos cotões, direitos e privilégios garantidos em lei, o nosso Congresso Nacional custa uma fortuna inviável. A pergunta que não quer calar é: até quando?